Olá, paz do Senhor Jesus! Eu estou muito animada com esta leitura de Atos, porque nós vamos entender e compreender como que a igreja está de pé até hoje. Vamos entender sobre as ordenanças, os mandamentos, os deveres que talvez nós tenhamos deixado de fazer. Eu aconselho você a ouvir esse áudio mais de uma vez. Tenta entender. Se você tiver alguma dúvida, pode me enviar e eu vou tentar te ajudar, tá bom? Vamos lá? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dia de Pentecostes? Vamos entender que dia é esse? Este dia de Pentecostes era um festival judaico anual. Tinha todos os anos. Era também conhecido como Festa das Semanas, ou Dia dos Primeiros Frutos, uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Então, quando começava a surgir os primeiros frutos da colheita, havia uma festa para ser celebrada. Naquela época, exigia-se por lei que todos os homens judeus fossem a Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar as principais festas, que eram a Páscoa, a Primavera e o Pentecostes. Então, Pentecostes era a celebração dos primeiros frutos. A descida do Espírito Santo neste dia, então, foi profético, porque estes foram os primeiros frutos de uma vasta colheita de milhões de almas. Então, vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Deixa eu te falar, não havia vento, não estava ventando. Era como um som de um vento veemente e impetuoso. Você já ouviu o barulho do vento? Então, era este som que estava no lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mais uma vez, não havia fogo. Eram línguas como de fogo. Como que nós vamos explicar isso? Bom, sobre a antiga dispensação, a descida do fogo do céu sobre o sacrifício era símbolo reconhecido da aceitação do sacrifício. E todos foram cheios do Espírito Santo, cheios, completos, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Percebe-se que eles eram de outras nações, mas eram judeus e estavam em Jerusalém por causa da festa. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha que interessante, eles começaram a falar outras línguas que eram desconhecidas aos falantes, mas conhecidas aos ouvintes. É como se hoje nós pudéssemos falar o inglês, o francês, o alemão, o russo, mesmo sem estudar. O verso 9 diz assim, que quem era que estava lá eram partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu poderia lhe dizer da onde vieram todos eles, como, por exemplo, partos são persas, medos, que são da Ásia Central, relacionado aos persas, elamitas, que é de Elão, do reino de leste da Babilônia, Mesopotâmia, ou seja, de várias partes.
e todos eles ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Mas também havia outros zombando. Diziam: estão cheios de mosto. Mosto? Mosto é um tipo de mistura açucarada destinada à fermentação alcoólica. Ou seja, tá todo mundo é bêbado aí. Você imagina estar no meio deles e sentir o Espírito Santo enchendo e falar novas línguas, como devia ter sido maravilhoso. Mas amanhã nós vamos continuar nessa história. Amém?